Fala galera, tudo bem com vocês? A gente vai estar iniciando agora a parte principal da UMT Box dentro do nosso curso. A UMT é dividida por aplicativos, onde a gente tem o aplicativo Ultimate Multitool GSM, que é esse aqui, que a gente vai ver agora, Ultimate Multitool MTK, Ultimate Multitool QCFire, FRP e também da LG, entre outros. Então, sempre vai ser dividido pelo aplicativo, ok? Aqui no Ultimate Multitool GSM, na hora que a gente clicar, ele vai aparecer essas opções. Tem como você escolher dois idiomas, hindu ou inglês, onde você vai ter aqui os termos, onde você pode estar lendo também, onde você vai observar que alguns procedimentos, entre eles alteração de ESN, MATE, e-mail é ilegal. O que é permitido com relação ao e-mail? Com o e-mail é permitido a regravação do e-mail original, quando o aparelho está com o e-mail danificado, ou seja, ele pode estar nulo ou ele pode estar zerado, beleza? Então aqui, ó, changing is ilegal. A mudança, changing é mudança, ou mudar, ou mudando. Isso aqui, aí sim é ilegal. Entre outras informações legais para a gente estar lendo. O primeiro passo é confirmar que você leu. Os procedimentos que nós vamos ensinar, todos eles estão dentro do padrão legal brasileiro, onde somente são permitidos reparos no sistema operacional e reparos em falhas do próprio sistema e não em alterações, ok? Então vamos lá, a gente vai mostrando passo a passo aqui em cada aba, beleza? E depois vocês vão observar que a gente tem um vídeo explicativo sobre cada função, sobre cada funcionalidade, ok? Entre algumas abas que nós não vamos trabalhar, são aparelhos que não têm tanta procura, tanta venda no nosso país. São aparelhos que são fabricados principalmente visando o mercado chinês ou o mercado europeu e asiático, ok? Entre eles aqui nós temos a primeira opção aqui, ó, a Weiner. Esse aqui é um fabricante muito forte, porém é forte na Ásia, África e na Europa também, ok? A Weiner, a gente pode observar que aqui nós temos dois formatos para a gente estar clicando em cada função, em cada aba dessas aqui, ok? Ou aqui mesmo, clicando em cada um, ou vindo aqui, ó, na parte superior, e aqui vai estar em ordem alfabética, ok? Desde a Weiner até ZTE QC Modem. Então, a Weiner nós não vamos observar. Nessa aba aqui, a gente vai pegar apenas dois modelos de modem. Modem 3G Alcatel. Muito simples de fazer o desbloqueio. Apenas selecionando o modelo, conectando o modem 3G ao seu computador. São modems que aparecem pouquíssimo, talvez os usuários de UMT talvez nunca nem vão utilizar essa opção. Mas vai aí a informação. Selecionou o modelo, conectou o modem 3G ao computador, só vir aqui e clicar em Unlock. Unlock em inglês é desbloqueio, ok? Ou destravamento, ou destravar, enfim, desbloquear o aparelho. Android MTK. Aqui a gente pode observar que aqui, ó, tem reparo, tá bem específico aqui, ó, reparo de e-mail. Ou seja, quando o e-mail está nulo, ou ele está danificado, ou ele está zerado, aí sim tem como você regravar o número de e-mail do aparelho. Estou digitando aqui de maneira aleatória, número aqui qualquer de e-mail, sendo que nessa primeira opção o aparelho tem que estar em modo ADB e precisa estar roteado, ou em modo recovery. Vai depender muito de qual aparelho e qual método que você deve selecionar.
método genérico, novo método ou método HTC. Feito isso, vai mandar fazer uma leitura no telefone, read info, ler informações, ok? Ou informações, leitura do próprio aparelho. Depois disso, repair. O que é o repair? É a reparação do e-mail, ok? Aqui você vai digitar o que está na nota fiscal do seu cliente ou o que vem ali na carcaça do aparelho. Se o aparelho MTK for somente de um chip, você vai tentar marcar a segunda opção e não consegue. Estou clicando aqui e não dá nada. Você precisa vir marcar a opção do segundo e-mail e digitar, ok? Então aqui é muito simples, não tem segredo. As outras duas partes aqui, nós temos aqui backup do arquivo NVM e a restauração do arquivo NVM. Na prática vai ser mais fácil para a gente entender. Essas partições de NVM têm a ver com parte de proteção de segurança ou linhas de segurança do próprio sistema operacional. Ok? Na parte aqui de utilitários, nós vamos conseguir aqui fazer regravações e leituras de partições específicas do aparelho, não fazendo ali somente uma leitura de um arquivo completo, ou seja, não vai fazer a leitura somente de uma ROM ou de uma firmware completa, e sim as partições dela. E aqui na parte miscelâneos é onde tem como a gente está removendo a conta Google, tá vendo aqui, ó, remove looks, a gente vai conseguir remover o bloqueio do aparelho. Remove Google Account é remover a conta Google. Wipe é para fazer um reset no aparelho se ele estiver no modo ADB. E aqui remover o Monkey Test, é uma área de teste dos aparelhos Androids. Essa é uma função de utilitários. Isso aqui, anti-malware, é para estar removendo algum malware que esteja no aparelho. Não é uma flash, ele vai apenas remover algum vírus ou algum arquivo que esteja danificando o seu aparelho. Claro que todas essas funcionalidades vocês vão ver nos vídeos para tirar suas dúvidas, e também nós temos ali o nosso suporte, ok? Parte Huawei Wico também é para aparelhos modem, ok? A gente vai conseguir observar aqui que para fazer o desbloqueio do Wico, você vai digitar o número do e-mail do dispositivo e vai clicar em calcular. Através desse número, ele vai gerar um código de desbloqueio. Todo código de desbloqueio é o código NCK, ou seja, eu digitei um e-mail aleatório, ele já me gerou um código de NCK, que é o código que vai desbloquear esse dispositivo, ou aparelho, ou modem 3G, ok? Nessa opção aqui, onde a gente vai selecionar o arquivo BUNC, o arquivo que vai gerar ou também código de bloqueio, ou ele vai fazer o próprio processo de envio desse código para o aparelho. Nessa primeira opção, a gente tem como selecionar aqui o processador e o modelo desses aparelhos Huawei, certo? Através desse algo V1, V2, V3, clicando em um look. Muito simples, muito prático. Na parte aqui, Huawei Modem, já fizemos a leitura aqui dessa linha completa, ok? Na parte de Huawei Modem, a gente não tem muito o que passar, até porque é muito simples. O desbloqueio, você vai selecionar o modelo, fazer a leitura em Read Info e em um look fazer o desbloqueio. Muito simples. Na parte aqui de Flash e Repair, a gente vai conseguir fazer um flash no próprio modem 3G. Ok? O modem 3G, como qualquer dispositivo eletrônico, ele pode dar falha. Falha de envio de sinal, falha no recebimento de sinal, falha quando ele está muito lento e não está conseguindo manter uma conexão confiável. Você também pode fazer uma atualização de software nesse dispositivo. Aqui, nesses modelos, a gente vai fazer um reparo no pacote de boot, ou seja, ele está com erro na inicialização, ele está com erro na parte de reconhecimento,
ou de envio ou de recebimento, você vai selecionar o modelo e clicar em Repair. Observem que todas as boxes elas sempre vão ter a opção de Repair. Caso alguém venha a fazer algum procedimento que não é legal, digo legal na parte legal mesmo da justiça, que não é criminal, não é crime fazer um reparo no e-mail original. Agora é crime você fazer uma alteração. Dando um exemplo aqui a todos aqueles que já são da área, funciona da seguinte maneira. Imagina que você compra um carro e esse carro tem um número de chassi que é vinculado ali no Denatran, junto com os Detrans, enfim, com os órgãos de controle. E de repente esse veículo foi furtado, foi roubado e por algum motivo encontraram esse carro e encontraram com o chassi adulterado, ou seja, tentaram burlar o sistema. Da mesma maneira, é crime também na nossa área fazer alteração de e-mail, ok? Então vamos lá. Nessa parte Intel e SPRD, SPRD é a abreviatura de SPRID-TRUN. SPRID-TRUN, ok? O que é o Intel e o que é o SPRID-TRUN? São tipos de processadores onde o e-mail número 1 é obrigatório a todos os celulares. Por quê? Se ele não tiver e-mail, não tem como a torre enviar sinal e não tem como ela receber o sinal de algum dispositivo que não tem e-mail. O e-mail é que vai fazer a conexão com a torre. O e-mail que identifica que ali existe um celular. Só que nos aparelhos que levam processadores Intel, existem aparelhos com um e-mail e aparelhos no máximo com 2 e-mails. Ok? Aqui é para estar fazendo a regravação original. E nos aparelhos SPRID-TRUN, que utilizam processadores SPRID-TRUN, não é um fabricante de celular que tem o nome SPRID-TRUN, e sim os processadores que esses fabricantes utilizam, ok? Aí sim, pode ser de 1 até no máximo de 4 e-mails, beleza? Vamos lá? Na parte da LG, a gente vai observar que nós temos aqui vários modelos. O MT é uma box multiplataforma, onde ela vai trabalhar aí com multimarcas. Ela é independente do tipo de processador, desde um processador MTK, Intel, SPRID-TRUN, Qualcomm e outros processadores que ela trabalha, sempre a gente vai observar que tem alguns modelos. E esses modelos aqui, todos eles, em alguns casos, você vai precisar ativar o ADB. O que é enable? Enable, em inglês, que está aqui, ó, enable, que é enable, é ativar. E o que é ADB? Ativar a depuração USB, ou ativar o modo ADB neste aparelho. Depois você vai ver aqui, ó, vai conseguir fazer o desbloqueio, ó, unlock é desbloqueio, do código de segurança de qualquer um desses aparelhos. Apenas selecionando, clicando aqui, ó, Reset Lux. Lembra que eu falei? Sempre que tiver alguma regravação de e-mail, sempre vai ser o reparo para o e-mail original. Ok? A Martech Cursos ela não se responsabiliza por qualquer aluno ou qualquer pessoa que vier porventura utilizar o vídeo para trazer prejuízo a terceiros. Sempre nós vamos ensinar a fazer a regravação do e-mail original, do MAID, do ESN ou de qualquer número que venha identificar a propriedade desse aparelho, ok? Se o aparelho for de um e-mail, simples, marca somente o e-mail número 1. Se for de 2, da mesma maneira. E se porventura esse modelo tiver um MAID, ok? Que o MAID e o e-mail são compatíveis, você vai digitar o número do e-mail original e vai clicar em Write. Não sei se pronuncia corretamente, se é assim, mas Read é ler e Write é escrever. Ou seja, aqui você faz a leitura e aqui você faz a escrita desse e-mail que você está reparando, correto? Enable Diag é ativar a porta de diagnóstico ou a porta depuração USB. Hit QCN. QCN é um arquivo específico que ele é a abreviatura de Qualcomm Calibration Network, ou seja, é um aparelho, porventura ele está danificado, ele não dá sinal, ele não reconhece sinal da torre,
e esse aparelho está com o e-mail perfeito, ele não tem nenhuma falha, você já consultou, não tem nenhum tipo de restrição, já fez todos os testes na placa e o aparelho realmente tem um defeito de software. Provavelmente é porque ele perdeu esse arquivo QCN. Um conselho que eu dou: seja qualquer tipo de aparelho, seja um LG, seja um Lenovo, seja qualquer tipo de aparelho, é sempre bom você fazer a leitura desse arquivo QCN de um aparelho que você tem certeza que está funcionando. Por exemplo, vamos pegar aqui um Lenovo. A gente está na aba da LG, só que eu vou citar aqui um Lenovo K5, que sempre dá a falha de ficar com o e-mail danificado, ficar com o e-mail nulo, e na verdade você faz a regravação do e-mail original e ele não volta, ele permanece com essa falha. Por quê? Porque ele está com um erro nesse arquivo de QCN. O que a gente precisa fazer? A gente precisa regravar, ou seja, escrever a área de segurança QCN, que é a responsável pela área de sinal. Se você não fizer isso, o aparelho vai sempre ficar sem sinal, o aparelho não vai funcionar. Só que, Marcos, um arquivo de QCN de um K5, ele vai funcionar em outro K5? Sim, se ele for o mesmo modelo, tiver a mesma referência, o arquivo ele é universal, ok? Para o mesmo modelo e o mesmo fabricante. Não adianta você pegar um arquivo QCN do Lenovo K5 e tentar jogar no K6 ou no K6 Plus ou no K6 Power. Enfim, o arquivo QCN ele é universal para o modelo, ok? Wipe EFS é quando você apaga a área EFS ou você reseta a área EFS. Apagar seria erase, desculpa. Wipe é resetar ou reinicializar a aba EFS. Aqui nós temos a área de Restore EFS. Para quem já é da área, já pôde observar que quando a gente faz alguma remoção de conta, remoção de código ou algum procedimento de flash em alguns aparelhos da Samsung, em especial o S7582, 7562, são aparelhos mais antigos, S4 Mini, em alguns casos ele fica com várias letras na tela, mostrando ali como se fosse um modo recovery, e ele não sai, você faz flash, você faz tudo. Existem alguns procedimentos específicos e outros é resetar a área de segurança EFS e outros é a restauração. Você vai conseguir fazer isso em aparelhos da LG Android, aqui, ó, beleza? É só um exemplo para que fique mais fácil o entendimento com relação a como funciona essa aba. Na aba, aqui ó, FRP Reset, ele vai tirar o FRP de uma maneira bem simples, clicando apenas em FRP de todos esses modelos, desde um Flex 2 ao Rizio, passando ali pelo G4, G4 Stylus, G4 Bit, o Neon ou o G4 Stilo. São aparelhos mais comerciais, são aparelhos que aparecem bastante para estar fazendo esse tipo de serviço. Uma outra aba muito interessante é a aba Universal Root, onde a gente vai preparar o aparelho, depois vai fazer o root. E uma última aba que ela não está fechada a nenhum tipo de aparelho específico fechado, igual essa aqui, é a aba Reset FRP Universal. Essa aba não tem aparelhos específicos porque é uma gama muito extensa, só que a OMT poderia colocar? Poderia, mas ela não colocou e nós assim aceitamos e respeitamos. Todas as atualizações, só dar um pause aqui, todas as atualizações, a Ultimate aqui nessa versão onde nós estamos fazendo o vídeo hoje, está na versão 4.4 e conforme as atualizações, no curso vocês sempre vão receber as atualizações de cada aba. Desde que não seja uma nova aba ou uma ativação específica, vocês vão estar recebendo no decorrer do curso qualquer alteração, qualquer mudança, sempre para jogar mais conhecimento para vocês, ok? Então, na parte miscelâneos, a gente vai conseguir trabalhar com alguns fabricantes. Entre eles, a gente vai conseguir trabalhar com aparelhos que utilizam o processador MTK, que é o MediaTek, aqui a abreviatura de MTK. SPD são aparelhos Spreadtrum. Aqui, QC são aparelhos Qualcomm, ok? E aqui são aparelhos Motorola e alguns mais específicos são os aparelhos que levam tanto processadores MTK como processadores Qualcomm.
que são os aparelhos do fabricante Xiaomi ou Xiaomi, que tem aqui, ó, Mi Account Disable ou Mi Account Reset, ok? Quais são esses aparelhos? Da mesma maneira que a Samsung ela tem uma conta Google que pode ser adicionada nela, ela também tem o Samsung Account, ou seja, uma conta da própria Samsung que é vinculada aos aparelhos da marca. Da mesma maneira que nós temos aí a Apple, que ela pode colocar algum bloqueio pessoal do próprio usuário, ela também exige que você coloque uma Account Apple, ou seja, uma uma conta iCloud, uma conta da Apple que é vinculada a esse aparelho. E da mesma maneira temos aqui a Xiaomi. Alguns desses aparelhos fazem a leitura e o desbloqueio de maneira muito fácil. Só que em alguns casos a gente precisa fazer o test point. Nós vamos ter um vídeo específico para test point dos aparelhos da Xiaomi que fazem através da Ultimate Multitool aba GSM, ok? Não tem muito segredo. Marcou a opção que você quer, você vai vir e clicar aqui, ó, execute, beleza? Uma das abas que nós mais vamos utilizar para a Ultimate é a aba Motorola. Observem aqui na primeira parte que nós temos aqui Unlock e Repair, ou seja, desbloqueio e reparo, onde a gente vai conseguir fazer o reparo de um e-mail original. A grande diferença é, se o aparelho estiver danificado, estiver resetado, estiver nulo, os dois e-mails, a OMT faz a regravação do e-mail original apenas do e-mail número 1. Ela não faz do e-mail número 2, ok? Que fique bem claro. Marcou o número de e-mail, você vai vir e clicar aqui, ó, Repair. Claro que tem algumas opções que nós devemos selecionar, como colocar, qual modo colocar, e tem vídeo específico para cada tipo de drive, para cada procedimento, ok? Mas a maneira é muito simples. Veio, marcou, clicou em Repair. Beleza? Fechou essa aba aqui, que a gente consegue fazer o reparo do e-mail. Concluindo essa aba, tem a opção Unlock, que é o que? Desbloqueio. Só que esse desbloqueio é um desbloqueio de subsídio, não é um desbloqueio de conta Google, não é o desbloqueio de FRP que nós estamos acostumados, que é a conta Google. Esse desbloqueio é um desbloqueio bem específico. No Brasil, conforme a resolução da Anatel de 2007, se eu não me engano, se não me falha a memória, desde 2007 os aparelhos têm obrigação de sair desbloqueado das operadoras. Ou seja, se eu comprar um aparelho X na operadora TIM, eu posso na mesma hora sair da loja e comprar um chip da Claro ou colocar o meu chip da Claro no aparelho e ele tem que funcionar obrigatoriamente. Só que fora do país, fora do Brasil, a maioria dos países vendem o aparelho com bloqueio. E esse bloqueio é o bloqueio de operadora, que nós chamamos de bloqueio de subsídio. Beleza? Para fazer o desbloqueio desses aparelhos, é só vir clicar aqui, ó, Unlock. O aparelho vai vir bloqueado e você vai conseguir fazer o desbloqueio e pode estar cobrando dos clientes. Com certeza, para vir um aparelho Android, para vir um aparelho de chip, para desbloquear no seu estabelecimento, tenha certeza que ele é de fora, ok? Ele obrigatoriamente ele é importado. Na opção aqui, ó, Reset FRP, nós temos aqui New FRP, onde a gente vai conseguir fazer o desbloqueio dos novos aparelhos, na maioria das vezes os aparelhos que desde o Moto G4 Plus acima, você vai utilizar essa opção para os aparelhos que utilizam processador Qualcomm, ok? Essa aba aqui, ó, Enable ADB. Imagina aí você pegando o Moto G3 que está com a conta Google, você veio, clicou apenas Enable ADB. Em alguns casos o aparelho vai aparecer aquela porta de comunicação com o usuário, onde você deve marcar a caixinha, confirmando a depuração USB e clicando em OK. Feito isso, o aparelho já está com a depuração USB ativo. É só você vir e clicar aqui, ó, Reset FRP. Ele faz a leitura em poucos segundos e logo ele vai aparecer FRP Done, ou seja, FRP retirado com sucesso. Se a gente observar aqui, nós temos a opção Flash. Essa opção
a gente vai utilizar ela para fazer reparo no sistema operacional. Ou seja, quando o aparelho não está ligando, quando ele está reinicializando ou travado na logo da Motorola. Enfim, essa opção é onde a gente vai conseguir vir aqui, selecionar o arquivo. Por exemplo, eu já deixei aqui salvo do XT1033. Quando você selecionar o arquivo Flash File, ele vai aparecer todas as partições que vão ser regravadas. Beleza? Você vai vir aqui, ó, marcar essa opção Reboot, que ele, após o procedimento de flash, ele vai reiniciar com sucesso. Beleza? E a última aba aqui em Miscellaneous Tools são abas específicas, onde cada um aqui tem uma opção. E nós temos um vídeo específico para cada um. Mas vamos dar aqui uma pincelada nas que nós mais vamos utilizar. Disable Factory Mode é quando você faz uma remoção de conta Google em aparelho da Motorola e ele começa a aparecer um Androidzinho lá em cima, do lado esquerdo. E você começa a notar várias falhas no aparelho. Entre elas, o aparelho não carrega, ele mostra que carrega, mas não sobe carga. O aparelho não faz leitura de chip, ele não dá sinal, ele pode dar várias falhas. Para resolver isso, sempre na frente aqui, ó, ele vai estar mostrando, tá vendo aqui, ó, que está entre parênteses Fast Boot. Quando ele estiver nesse modo aqui, ó, Fast Boot, é porque você deve conectar o aparelho em modo Fast Boot. E o outro modo é quando ele aparece aqui, ó, ADB. Quando está aqui, o aparelho precisa estar em modo Fast Boot. Nessas três primeiras opções, o aparelho precisa estar em modo ADB, ok? Dando continuidade, nós vamos aqui passar para a terceira aba, onde aqui nós não vamos utilizar quase nada, mas vamos dar uma passada. A gente aqui, ó, em ZTE QC Modem é onde a gente vai fazer o desbloqueio dos modem 3G. Primeiro lugar, selecionar o modelo. Segundo, fazer a leitura. Terceiro, desbloquear. E relook é se você quiser bloquear o aparelho, ok? Então, quando o cliente vai até a sua loja, ele não quer que você bloqueie, mas ela tem essa opção para você bloquear o aparelho e um look é desbloquear, ok? Aqui, da mesma maneira, fazer reparo na firmware do aparelho quando ele está em modo de emergência, quando você precisa fazer a reparação na área de proteção da partição de segurança EFS, aqui quando você quer fazer algum backup ou a restauração do arquivo NV, e aqui quando ele está em modo recovery. Aqui você escolhe o modo ou a falha que ele está apresentando, seleciona o arquivo de firma e clica em Write. O que é Write, Marcos? Escrever, ou seja, escrever o arquivo de flash. E a outra opção é para você regravar o e-mail do próprio modem 3G. Digitou o e-mail original, clicou em Write, você vai estar reescrevendo e restabelecendo e solucionando um possível problema no e-mail do cliente. Na aba ZTE e Sera Modem são aparelhos da ZTE, né, modem 3G, que levam um processador Icera, beleza? Muito simples, vem, selecionou, clica em Head Info, ele vai fazer a leitura e aqui você vai selecionar qual opção que você quer, ok? ZTE Lanix também são aparelhos ZTE, ok? Que não são poucos. Aqui não é somente modem 3G, aqui tem aparelhos ZTE e modem ZTE, onde você vai conseguir fazer a leitura e o desbloqueio. Aqui você vai conseguir fazer o reparo original do e-mail, da aba de Wi-Fi, da aba de BT. O que é BT? Bluetooth. Ou seja, quando aparelhos telefônicos celulares começam a gerar falha, ou eles não encontram Wi-Fi, ou não conseguem conectar a essa rede de Wi-Fi, e também começam a gerar falhas no Bluetooth, você pode estar regravando o número de MAC ou o número de MAC desse aparelho. Ele fica zerado. Quando ele está zerado, é como se o e-mail estivesse ali, porém ele não está gerando autenticação. Se ele não gerar autenticação, ele não gera conexão. Portanto, você precisa fazer esse reparo, ok? Nessa aba aqui, ó, é muito simples. A gente vai selecionar o modelo, por exemplo, selecionou o modelo Racer.
você vai digitar o número de e-mail do aparelho e depois disso você vai vir e clicar em Calculate. Clicou em Calculate, aqui do lado esquerdo, ó, ele vai fazer uma leitura e já vai me dar o código Old ou código New. Código Old pode fazer o desbloqueio, caso não faça, o novo vai fazer. Colocando chip de outra operadora, ele vai pedir aparelho bloqueado com PIN, aparelho bloqueado com PUC ou aparelho com bloqueio de subsídio. Digite o código, você vai vir e vai digitar um desses dois códigos e com certeza vai conseguir fazer o desbloqueio. E da mesma maneira, os aparelhos da ZTE que utilizam processador Lonix. Você vai vir, selecionou o modelo, clicou em e-mail, clicou em calcular, aqui ele vai gerar a opção. Beleza? Vivo não é a operadora brasileira Vivo, é o fabricante de telefones celulares Vivo. Aqui, para você estar utilizando, muito simples. Vai selecionar a opção que você quer executar no aparelho e clicar em executar. Remover ou resetar a conta Vivo. Seleciona qual o método, clique em Reset. Não deu com o método número 1, seleciona o 2 e clique em Reset. E aqui para você fazer o reparo do e-mail original, você precisa fazer o quê? Digitar asterisco jogo da velha 558 jogo da velha, ele vai entrar na área de teste. Entrando na área de teste, você vai ativar a depuração da porta USB. Ou seja, caso você não faça isso, você não vai conseguir regravar o e-mail original do cliente. Valeu? Na última aba aqui da terceira linha, nós temos aqui Samsung Marvel, onde a gente vai pegar alguns modelos de telefone celular que utilizam processadores Marvel. É muito antigo e são telefones que é muito raro aparecer na sua bancada. Mas se aparecer, você tem 3 opções para usar nela. Primeiro, fazer a leitura e o desbloqueio do aparelho. E a terceira é fazer o reparo do CERT. O que é o CERT? É um arquivo de certificado que pode reparar um defeito no sistema operacional quando ele não dá sinal. É uma falha que gera através das torres. O aparelho não tem restrição, a torre envia o sinal para o aparelho, ele não reconhece, ele não dá certo, ele não dá falha, ele não conclui, ele não gera uma conexão. Se ele não gerar uma conexão, o aparelho não vai dar sinal. Portanto, o que nós precisamos fazer? Fazer a regravação do certificado. Ah, mas então para que tem a opção de ler? Por quê? Nem todos os bancos de dados dos fabricantes têm todos os arquivos para fazer o reparo. Portanto, tem a opção de fazer a leitura. Caso apareça um outro aparelho para você fazer um desbloqueio, você faz o desbloqueio e depois faz a leitura do arquivo de certificado, que você pode usar ele posteriormente. Então, o conselho da Martech Cursos é: sempre tenha um banco de dados, sempre tenha um backup, porque na maioria dos servidores você não vai conseguir encontrar alguns tipos de arquivos, ok? E a nossa última aba aqui dentro da aba GSM é a aba onde a gente vai ver aqui, ó, Samsung Exynos, né? Que são esses últimos 5 aqui, onde a gente vai ver esses 3, Oppo, OnePlus e Oppo, são aparelhos de fora, ok? Então, para a gente não perder tempo, para o vídeo não ficar muito grande, a gente seleciona Samsung Exynos. Qual a diferença de Samsung para Samsung Exynos? Essa aba aqui, ela vai fazer apenas os aparelhos que utilizam o processador Exynos. Você vai vir, vai selecionar o modelo, depois disso você vai vir, por exemplo, e clicar em um look. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o desbloqueio do aparelho. Aqui é lógico que a gente clicou e ele vai ler a porta, que é a porta aqui, ó, USB da box, porém ele não consegue fazer uma leitura de informação porque não tem nenhum aparelho conectado, então ele não reconhece que um aparelho está conectado sem estar, então não vai ter como, sempre vai dar esse erro, ok? Fez o desbloqueio, você tem como fazer a restauração ou reset da partição NV, que é uma partição de segurança. Quando o aparelho dá algumas falhas, aí na prática vai ser mais fácil, apresentando o defeito e o vídeo mostrando como seleciona e por que precisa utilizar. E a última opção é quando você está fazendo algum procedimento em algum aparelho, ele sempre vai aparecer Reset MSL, seja no aparelho mais antigo ou seja no aparelho novo. E qual equipamento que venha fazer
esse reparo, o reset é MSL. Antes de chegar na aba da Samsung, eu vou pular aqui e vou vir no QC Universal. Aqui, essa aba, a gente faz o quê? Regravação do e-mail original, selecionando qual o método, ok? Read é ler, write é escrever, vai digitar o número do e-mail do primeiro, do segundo, caso ele tenha 2 e-mails. Fez a leitura, depois fez a escrita. Leitura, escrita, beleza? Aqui, Enable Diag é ativar a depuração ou a porta de diagnóstico, que é a depuração USB. Resetar a partição EFS e restaurar a partição EFS. Ok? E por último, na aba GSM, beleza? Não acabou da UMT, na aba GSM, nós temos aqui a opção Samsung, onde a gente tem vários modelos. Temos a opção Read Info e temos a opção Unlock, que é o desbloqueio de subsídio quando o aparelho vem de fora do país. Aqui em ferramentas nós temos aqui algumas das opções para a gente estar executando no aparelho. Aqui nós temos a opção de resetar ou remover o bloqueio e também formatar o telefone, ok? Aqui nós temos a opção de regravar o arquivo de certificado. Nessa outra opção a gente pode fazer regravação do e-mail dos aparelhos que utilizam o processador Spreadtrum do fabricante Samsung. Ou seja, você vai marcar as opções, digitar o primeiro e segundo, digitar o código de Wi-Fi, que é o código MAC ou MAC, caso ele esteja resetado, senão ele não vai dar sinal. E também tem a opção de regravar o Bluetooth, que é essa aqui, ó, BT/ID, ok? Podem observar que aqui, ó, não tem como você digitar o e-mail ou o número de MAC de uma vez. Você sempre vai ter que marcar essa opção. Marcou a opção, você vai vir e vai conseguir fazer a regravação, ok? Tem uma opção muito interessante nessa aqui, ó, Ultimate Flasher. Eu vou clicar nela aqui, vocês vão observar que ele vai abrir uma outra caixa de comunicação. E essa opção aqui, ó, Fix Update Error, a gente utiliza ela muito. Como? Quando você coloca um aparelho para fazer flash e de repente ele apresenta várias falhas, ele apresenta vários erros, sempre, na maioria das vezes, quando está para concluir o flash, quando está para concluir o sistema operacional, ele dá uma falhazinha. O que você precisa fazer? Regravar e fixar a área de erro. Qual a área de erro? Eu coloquei para fazer o flash e quando está acabando, está lá em 99%, de repente ele deu um erro. Ele é um erro no update. Em outras boxes, você vai precisar refazer todo o procedimento. Em alguns casos, esse procedimento chega a demorar bastante para você conseguir resolver. Se você utilizar a UMT e clicar aqui, ó, Fix Update Erro, ele pode estar apenas em uma tela. Quando o aparelho está em modo recovery, ele não faz essa leitura. Quando ele está em modo download, que você colocou em modo download, ele entrou no modo download normal, também não vai fazer. Ele precisa estar com uma tela pedindo para que você conecte o aparelho no Smart Switch ou no Keys, que é o programa original da Samsung. Ele vai aparecer um triângulo bem no meio com exclamação. Bem no meio desse triângulo e a tela, na maioria das vezes, ou vai ficar esverdeada ou ela vai ficar azulada. É só você vir, marcar essa opção aqui, ó. Conectou o cabo USB, clicou Fix Update Erro, em menos de 15 segundos já soluciona e o aparelho volta a funcionar normal. E fora isso, nós temos a opção de estar fazendo flash nesses aparelhos, selecionando o arquivo BL. O arquivo BL sempre vai ser o arquivo de bootloader, arquivo AP, arquivo CP e arquivo CSC ou arquivo home CSC, e aqui a aba CP, ou ele vai estar CP ou ele vai estar modem, ok? Todas essas outras abas aqui, área de customização de flash, área avançada de flash, Tools FRP, AutoRoot e bootlogo, vocês vão ter um vídeo específico para cada um, para a gente não tentar jogar tanta informação e ficar bagunçando, ok? Então, o principal a gente já passou, onde a gente vai estar fazendo aqui, ó, na parte
QC universal, principalmente para Lenovo, Samsung fazendo alguns procedimentos através desse programa, Motorola QC, onde a gente vai conseguir fazer reparos de e-mail, desbloqueio, remoção de conta Google, flash e outros procedimentos aqui embaixo, ok? Então, nessa aba GSM, a gente conclui aqui essa primeira parte da UMT Box, ok? Fiquem com Deus.